Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós faremos uma revisão do conteúdo que está localizado aí na apostila 1 Anglo, certo? Então nós vamos responder questões que estão relacionadas com os conteúdos de literatura e com isso vocês caminharão aí por todo o conteúdo, relembrando e aprendendo conceitos e aplicações, certo? Vamos partir para a primeira questão. Olha só o que diz a primeira questão. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros. Olha só quais são os gêneros: conto, crônica e romance. Então a questão já deu aí um lance do que mais ou menos essa resposta. A sua produção está relacionada com o gênero. Então temos que relembrar onde é que estão localizados conto, crônica e romance, o que são. Tudo isso precisa ser recapitulado para que você responda a questão, certo? O conto, a crônica e romance, tudo isso vocês já viram um pouquinho de cada, certo? E aí ele colocou as alternativas, olha só. Ele diz que A, épico, B, lírico, C, narrativo, D, poético e letra E, dramático. Vamos relembrar o conto, a crônica e o romance. O que tem no romance? Nós temos personagens, nós temos um espaço, nós temos um enredo, nós temos aí associações que são feitas por várias personagens que aparecem ao longo da história. Podem ser personagens que aparecem pouco ou muito. A crônica, da mesma forma, ela vai contar detalhes aí do dia a dia, e o conto também. Então todos eles pertencem à mesma característica. Lembraram qual é a resposta? E aí, você aí de casa, qual é o gabarito? Onde é que eu encontro personagem, enredo, narrador? Onde é? Muito bem, gabarito, letra C. Nós estamos diante da produção relacionada ao gênero narrativo, certo? Coisa que nenhuma das outras terão esses aspectos. Cada uma tem suas particularidades, mas nenhuma tem essa riqueza de detalhes quanto à narração, certo? Entenderam aí de casa? Pois bem, partiremos agora para a segunda questão. Olha só. São características do gênero narrativo. A. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. E aí, a letra A? O que você acha? Vamos ler o restante, porque em cima ele só disse, ó, são características do gênero narrativo. Você encontrou algo que não seja característica? Vamos ler o restante das opções para termos certeza? Vamos lá. B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. Letra C. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. Letra C está bem característica, né? Vamos ler o restante? D. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. Pessoal, aqui o que vai caracterizar totalmente o gênero narrativo, gabarito letra C, tá? Nenhuma das outras opções engloba aí. Engloba outros gêneros textuais, tá? Mas o que engloba exatamente caracterizações do gênero narrativo é a letra C, tá? C de casa. Vamos partir agora para a terceira questão. Leia o texto a seguir e classifique-o de acordo com o gênero. O lobo e o leão. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão
que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que, enfim, fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo quando, no caminho, ele cruzou com um poderoso leão, que, sem muita conversa, de um só bote lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence. O leão, sentindo-se um tanto ultrajado pela audácia do seu concorrente, olhou em volta. Mas como o lobo estava longe demais e não valia a pena o inconveniente de persegui-lo apenas para lhe dar uma merecida lição, disse com desprezo: como pertence a você? Você por acaso a comprou ou por acaso terá o pastor lhe dado como presente? Por favor, me diga como você a conseguiu. Vamos ler o que pediram, tá? E aí nós lemos o texto e ele pediu para verificar qual era o tipo de gênero que está presente. Vamos lá. Gênero lírico, especificamente a crônica, nós podemos anular, né? Porque ainda há pouco nós dissemos que a crônica fazia parte do gênero narrativo, não é isso? Então, letra A não é o gabarito, está errada. B, gênero épico, uma anedota. Também a letra B está errada, tá? Letra C, ele diz que é gênero narrativo, mas diz que é um conto. É um conto? Tem caracterização de conto? A resposta é não, tá? Letra D, gênero lírico, poema. É um poema pela estrutura, tem verso, tem estrofe? Não tem, né? Pois o gabarito é a letra E. É o gênero narrativo, especificamente a fábula, tá? Por trazer personagens e por trazer uma moral, um ensinamento no final, certo? Conforme a leitura que nós realizamos ainda há pouco, ok? Vamos partir agora para a questão 4. O gênero narrativo, na maioria das vezes, é expresso pela poesia, gênero narrativo, show, jornal, romance ou ode. E aí, o que você aí de casa marcou? Poesia não é, show também não, jornal também não, ode também não. Gabarito, letra D, um romance, tá? Por que que o romance é um gênero narrativo? Porque o romance vai envolver justamente isso, toda aquela situação inicial, desfecho, espaço, ambiente, personagens, conflitos, tá? Quem aí de casa já leu romance? Muito bom, né? Então, gabarito da questão 4, letra D de dragão, tá? Quinta. Na Serra de Ibiapaba, numa de suas encostas mais altas, encontrei um jegue. Estava voltado para o lado e me pareceu que descortinava o panorama. Mas quando me aproximei, percebi que era cego. O fragmento é representante do gênero A, lírico, B, épico, C, narrativo, D, dramático e E, nenhuma das opções acima. E aí, qual opção você aí de casa marcou? Muito bem, você que marcou a alternativa C, narrativo, acertou, tá? Nós temos aí a situação, personagens e como se deu, apesar de não ser tão extenso assim, apesar de ser simplesmente um fragmento, certo? Vamos continuar na questão 6. Leia o texto abaixo para responder a questão que está aqui. Há um passarinho para que vieste na minha janela meter o nariz. Se foi por um verso, não sou mais poeta, ando tão feliz. Vinícius de Moraes. A que gênero literário pertence o texto? Bom, conforme a estrutura, conforme todo o linguajar que nos traz
esse fragmento, o que nós podemos dizer a respeito do gênero literário? É o gênero lírico, tá? Porque trabalha a questão do poema, da poesia, e nós temos a nossa resposta, gênero lírico, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. Tchau, até a próxima.